Vou fazer agora o substituto de quem? Do Peluso. Está aberta a sessão. O secretário relata a sessão anterior. A sessão extraordinária realizada em 2 de fevereiro de 2006, presidente do senhor ministro Nelson Jobim, ausente de cadamento do senhor ministro Joaquim Barbosa, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza. Pregoados os seguintes processos: ações rescisórias, agravos regimentais, reclamações e reclamações. Senhor ministro, para atender a comunicação do presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, necessitamos proceder à eleição para substituto na vaga deixada pelo ministro César Peluso, que assumiu o cargo efetivo. Nomeei o escrutinador, o ministro Joaquim Barbosa. Foi? Falta de idoneidade? Não sabe contar? Ah, não, o Joaquim já é, né? Joaquim, né? Joaquim já é, foi eleito, né? Ele mesmo. Saiu do carro. Ele mesmo. O Eros. Vamos ver se pensar um pouco. É verdade. Posso botar com ressalva, né? Vai pagar outro almoço. É verdade. Pai, chorou, hein? Que solvência. É muito sacana. Isso dividido com os amigos. Bacalhau aqui bem mais barato que a pizza de Paris. Ah. A pizza. Custa de euros? Pagar em euros, a gente perde dinheiro. Não, foi destituído hoje. Presidente. Tem o resultado. Ministro Sepúlveda pertence 1 voto. Ministro Eros Grau, 9 Quem votos. diria? Eu não direi que sou tomado de surpresa, só fui tomado de surpresa por não ser escrutinador, mas o que eu gostaria, efetivamente, é de agradecer a confiança dos meus pais. Jogar em todas as posições. Registramos suas palavras, o decano já tomou providência no sentido do pagamento da dívida. Tá bom. Eu espero que seja honrada. Você terá o mesmo fenômeno de ontem, só mais ampliado. Senhores ministros, com preferência e sustentação oral, ação direta de constitucionalidade 2669, do qual sou relator, requerente de Conferência Nacional de Transportes e requerido do Congresso Nacional do Presidente da República. Eu vou fazer uma síntese do relatório. Estão lembrados, a maioria dos colegas, que nós examinamos esse tema quando do transporte aéreo. Diz respeito à incidência do ICMS sobre o transporte agora, do transporte de passageiros intermunicipal e interestadual por terra, ou seja, viagem de ônibus.
Lembrem-se que Foi a de 1.600? é a medida 1600. Na de 1600, nós enfrentamos o tema relativo ao transporte aéreo, e aqui é o transporte terrestre, de passageiros. Lá, nós a decidimos no sentido da inadequação do sistema do ICMS, aquele modelo. E aqui, a autora, a Confederação Nacional do Comércio, pretende a extensão ou o julgamento, a mesma declaração de constitucionalidade, embora ela pretenda a declaração de constitucionalidade de textos da lei complementar, que instituiu o ICMS, a lei complementar 87. Tem um longo arrazoado, faz referência a esta demanda, junta um pareceres dos professores Hugo de Brito Machado e Hugo de Brito Machado II, e pede ao final requer a inconstitucionalidade. As informações foram prestadas via advogado-geral da União, que disse que, em cumprimento da atribuição de competência do artigo 155, o ICMS incide sobre as prestações de serviço de transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, ainda que as prestações se iniciem no exterior. Diz lá adiante que, no entanto, só agora, transcorridos todos esses anos, é que a requerente se sentiu encorajada a arguir a inconstitucionalidade da incidência do ICM sobre prestações de transporte rodoviário que vem sendo cobrada desde então. E aqui vem uma longa arrazoado do eminente procurador-geral, que vai do advogado-geral da União, que deverá fazer a sustentação oral. O senhor procurador-geral conclui pela improcedência do pedido, na linha dos argumentos da Advocacia da União, e esse é o relatório. Com a palavra, o senhor procurador-geral. Advogado-geral. Senhor presidente, senhora ministra Helen Grace, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. A Advocacia Geral da União, neste caso, vem se manifestar pela improcedência da presente ação e o faz considerando os seguintes aspectos. Em síntese, o que sustenta a autora é que os dispositivos impugnados, em razão de insuficiente regulamentação quanto à tributação do transporte terrestre de pessoas, seriam inconstitucionais em face dos dispositivos que aponta. Não há razão, todavia, em face do sistema constitucional. E por quê? É certo que o artigo 155, inciso 2, institui a competência dos Estados e do Distrito Federal sobre a matéria. No que diz respeito exatamente ao espaço que é pertinente para a lei complementar, os artigos 146 e 155, parágrafo 2º, inciso 12, estabelecem que deverá a lei complementar dispor, e aqui é o âmbito da questão, sobre conflito de competência, definição de fatos geradores, base de cálculo, contribuintes, regime de compensação, definição do estabelecimento responsável, local das operações, e também regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios podem ser concedidos ou revogados. O que se afirma é que essa exigência constitucional foi cumprida pela lei complementar. Foi atendida, se considera que o campo da lei complementar é especificamente os das normas gerais atinentes a esses aspectos. Até porque seria, e no dizer, inclusive, do mestre Carrasa, o legislador federal complementar teria que ter muito cuidado para não invadir a esfera de competência das entidades instituidoras do tributo. Essa regulação entre a norma geral e o detalhamento desses aspectos que a lei complementar deve tratar. Também é interessante que, durante quase 10 anos, não se discutiu a chamada operacionalidade desse sistema, que subsiste íntegro na sua prática e teoricamente também. O importante, portanto, é deixar bem claro que os limites entre a lei complementar e a lei
estadual não foram, no caso, ultrapassados indevidamente. A propósito, o ministro Carlos Veloso, na de 1600, examinou cada um desses aspectos em cotejo com cada um dos dispositivos da lei complementar. Eu destaco apenas alguns aspectos: sobre a hipótese de incidência, sobre a não incidência, sobre a definição dos contribuintes, a base de cálculo, o regime de substituição tributária, etc. E conclui comentando a alegação de conflito eventual, mas sempre um conflito de operacionalidade, parênteses, porque se simplesmente se coteja os dispositivos tidos como inconstitucionais e os dispositivos de parâmetro da lei maior, é quase que uma imaginação conceber, construir a alegada inconstitucionalidade. Por isso é que é necessário voltar um pouco a esses aspectos e distinguir sempre com muita nitidez, como, aliás, o fez o ministro Sepúlveda Pertence naquele caso, distinguir bem o que é que se há de considerar defeito eventual da norma e inconstitucionalidade da norma, dificuldades de operação e parâmetros de arguição de inconstitucionalidade. Naquele momento, o ministro Carlos Veloso concluiu as suas observações assim: a Lei Complementar 87 contém as diretrizes necessárias à instituição e cobrança do ICMS. Agora, exigir que a lei seja perfeita, com a marca da mão divina, isto não poderia ser exigido para lei nenhuma, porque nenhuma lei seria capaz de alcançar a perfeição. É por isso mesmo que existem os tribunais que deverão solucionar os conflitos, fazendo valer a vontade concreta da lei, buscando a sua ratio, interpretando-a em termos finalísticos. E conclui por considerar não razoável sequer a arguição. Realmente, as normas gerais da Lei Complementar 87 atendem os comandos às diretrizes constitucionais. E basta sintetizá-los nos 3 aspectos: a hipótese de incidência, do artigo 2º, a base de cálculo, no artigo 13, e o contribuinte, no artigo 4º. Tudo plenamente conforme o disposto no artigo 146 da Constituição. A enumeração desses artigos, que, aliás, havia sido feita pelo ministro Carlos Veloso e também foi detalhadamente apresentado nas informações presidenciais, mostram exatamente isso. E é o quanto basta para se afirmar, em princípio, a constitucionalidade dessas normas impugnadas pela requerente. Há um outro aspecto suscitado, que é o da suposta ofensa ao princípio da não cumulatividade. Esse também não tem procedência. Basta que se verifique o seguinte: primeiro, a lei discutida, a Lei Complementar 87, no seu artigo 19, reafirma o princípio da não cumulatividade. Ali está que o imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação, etc., etc., inclusive com relação à prestação de serviços de transporte. Sobre a compensação de créditos, para efeito da regra da não cumulatividade, tem pertinência ao artigo 20, que estatui que, para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado entrada de mercadoria, etc., e, inclusive, o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Portanto, a lei viabiliza suficiente e com bastante amplitude, a operacionalidade do princípio da não cumulatividade. Isso especificamente quando se diz respeito ao transporte terrestre. É preciso considerar também, em segundo lugar, o seguinte: é que a regulamentação do pormenor invocado pela autora, que é o problema da compra de passagens ao portador, que isso é matéria de regulamentação menor. Não seria possível fazê-lo, e nem teria cabimento fazê-lo na lei complementar. O caráter da lei complementar, repita-se, segundo o artigo 146, há de ser o de exarar normas de caráter geral. Nesse sentido, veja-se também o artigo 23 da lei, em que se fala que o direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, e segue adiante, está condicionado à idoneidade da documentação, e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos
na legislação. Isso é importante para deixar claro que a lei disciplina o regime de compensação de imposto, ao contrário do que afirma a autora. Apenas comete a lei estadual a documentação, escrituração, prazos e condições para o exercício da compensação. Não há, portanto, qualquer procedência na alegativa de impossibilidade da compensação. Ela é normativamente e praticamente possível e absolutamente viável. Outra lembrança, apenas para destacar esses aspectos que a autora realça em termos de operacionalidade, é que basta lembrar que há documentos hábeis para comprovação do procedimento do que resulta a compensação. Veja-se, por exemplo, as faturas e o bilhete de passagem. Basta que se lembre que isso não é novidade. Para efeito de imposto de renda, assim também são utilizados esses documentos. Quanto ao bilhete de passagem, por exemplo, permite que a empresa possa demonstrar que celebrou para deslocamento de empregado, preposto, por exemplo, o contrato de transporte, e aí se pode gerar a fatura. Portanto, não há nenhum problema de ordem prática que impeça a compensação. Aliás, basta que a empresa, no caso, proceda de acordo com o artigo 23 da própria Lei Complementar 87, solicitando na compra da passagem a emissão de fatura discriminada ou bilhete em nome do empregado. Portanto, dificuldades de ordem prática não podem ser, repita-se, argumento para exame da viabilidade constitucional ou não da lei complementar em face dos princípios constitucionais. Por outro lado, também não se pode simplesmente pretender uma aplicação mecânica do que se decidiu aqui na DIN 1600. Há peculiaridades de toda ordem nessa matéria, mas para que se coloque a questão puramente no aspecto jurídico, basta lembrar que a legislação faculta o creditamento presumido de 20% do valor do imposto incidente nas prestações, no caso de transporte rodoviário, em vez da sistemática usual dos débitos e créditos. Concede-se, e isso está no convênio ICMS 106, que foi alterado pelo 95, concede-se, portanto, um crédito presumido, o que não ocorre em relação ao transporte aéreo. Isso já seria suficiente para marcar o quadro de diferenças que ocorrem num sistema e no outro. Também alega a autora que haveria afronta ao princípio da seletividade, da igualdade e da capacidade contributiva. Na verdade, a argumentação utilizada no particular, ela, digamos, é bastante criativa, porque é impossível aferi-la em face do cotejo das normas invocadas para parâmetro e das normas impugnadas. Quanto à seletividade, basta considerar que esse princípio é dirigido ao legislador. E este, naturalmente, utiliza, na sua discricionariedade legislativa, o exame de todo o conjunto da ordem econômica. E é em face desse conjunto e de outros fatores que ele elege, então, os seus critérios para efeito de seletividade. Não se pode, portanto, afirmar a priori que uma determinada norma ou uma determinada forma de tributação atinge e ofende o princípio da seletividade. Quanto ao princípio da igualdade, é a mesma coisa. A construção da autora é uma construção que não leva sequer em conta as distinções que existem entre os serviços de transporte aéreo e terrestre. E também não leva em conta aquela singularidade da possibilidade do crédito presumido no caso do transporte terrestre. A mesma improcedência se verifica quanto ao princípio da capacidade contributiva, porque não existe nenhuma relação entre o que se afirma e a questão posta aqui, já que não se cogita e a autora não cuida de alegar excesso na tributação, possibilidade de confisco ou coisa parecida. Não, a argumentação se faz com base em fatores que nada dizem respeito aos critérios jurídicos de aferição de eventual ofensa a esse princípio. E, por último, é preciso que, apenas em homenagem ao princípio da eventualidade,
invocar, se for o caso, o disposto no artigo 27 da Lei 9868. São razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social. O longo período de tempo de incidência de ICMS sobre essas prestações discutidas e a enorme repercussão disso nos cofres estaduais e distrital. Também deve-se considerar que se trata, no caso, de tributo indireto e, portanto, mais uma razão para que não se conferisse efeito ex tunc a uma eventual decisão desfavorável. Concluo, senhor presidente, ao solicitar o juízo de improcedência da ação, lembrando um tópico do voto do ministro Sepúlveda Pertence, que se ajusta perfeitamente ao caso quando discutida a matéria noutra ocasião, tópico esse que foi transcrito no parecer do Ministério Público. Disse ele: e me convenci de que, na verdade, o grande ponto, a falta de normas na lei complementar para solver conflitos, e aí é que toda a discussão se fez, se reduz a dificuldades de conflitos reais que, de futuro, possam surgir entre Estados. Não é isso, data vênia, que torna a lei inconstitucional. É preciso que ela se desincumba o mandato constitucional de legislar, estabelecendo normas. Se essas normas são perfeitas, disse o ministro Sepúlveda Pertence, se são perfeitas, apenas concluindo, senhor presidente, permitem, para quem acredita no mito do in claris cessat interpretatio, resolver de uma penada qualquer conflito. Não é problema de constitucionalidade, é, no máximo, juízo de valor sobre a perfeição da lei. Conclui, senhor presidente. Vossa Excelência, então passa ao voto. A uma preliminar, a requerente Confederação Nacional de Transporte já tem reconhecida nesse tribunal sua legitimidade para a população direta. Está na DIN 1912, Marco Aurélio. Nos termos do que se decidiu, as confederações sindicais e as entidades de classe, ao proporem a ação de constitucionalidade, devem fazê-lo no âmbito de sua pertinência temática. Assim, conforme requisito formal de admissibilidade nesse tribunal, a pertinência temática, entre a finalidade institucional da CNT, Confederação Nacional de Transportes, com as normas questionadas, que dispõe sobre a cobrança do ICMS em prestação de serviços de transporte de passageiros. Quer destacar alguma objeção? Estou de acordo. Passo ao voto, ao mérito. Em síntese, argumenta a autora, ofensa aos artigos 146, 1, 3, 1, 2 e 3, 155, caput, inciso 2, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 7, a linha A, combinados com 8, todos da Constituição. Alega ainda que, em face das decisões proferidas por este tribunal, nas ADINs 10.089 e 1.600, a primeira contra o convênio de ICMS 66/88 e a segunda contra a Lei 87/96, respectivamente, que declararam a inconstitucionalidade do ICM sobre prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual e municipal de passageiros, aliás, em transporte rodoviário intermunicipal em relação ao primeiro e em relação ao segundo, o transporte aéreo, essa foi a base e a fundamentação. Esse tribunal, de fato, analisou a questão que, nos seus pressupostos, é idêntica à tese apresentada nesses autos. Examinou na ADIM 1600, quando se discutiu o transporte aéreo. Naquela oportunidade, o Supremo havia indeferido a liminar por 6 votos a 5, na discussão da liminar. Depois, no mérito, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do ICM sobre a prestação, a incidência de ICM, sobre a prestação de serviços de transporte aéreo de passageiros intermunicipais, interestaduais e internacionais de transporte aéreo e de transporte aéreo internacional de cargas, enquanto se mantivesse uma convenção internacional que isentava as empresas aéreas de transporte, internacionais de transporte, do ICM. Entendeu-se que a legislação infraconstitucional do ICMS, Lei 87, não possibilita a aplicação ou concretização dos princípios constitucionais referentes ao tributo. Foram maioria, no mérito, Moreira Alves, Nédia Silveira, Pertence, Celso de Mello, Ilmar Galvão, Maurício Correia e Ellen Grace. Foram vencidos integralmente Sidney Sanches e Carlos Veloso. O então presidente Marco Aurélio foi vencido em parte. Marco Aurélio restringava a interpretação conforme a Constituição somente em relação ao transporte internacional de cargas.
Dizia ele que havia uma forma de interpretar aquela situação, mas dava pela inconstitucionalidade no que diz respeito à constitucionalidade, no que diz respeito a um transporte interestadual, ou seja, o transporte aéreo interno. As razões de decidir expostas naquele julgado podem ser importadas para o presente caso, digo eu, já que aqui, para o transporte terrestre, intermunicipal e interestadual de passageiros, também não há como se identificar os elementos formadores da relação jurídica tributária, bem como não há como aplicar os princípios constitucionais. Para melhor entendimento dessa impossibilidade, eu vou ler parte do voto que proferi naquela ocasião. Eu puxei a divergência na época e acabei sendo relator para o acórdão no mérito. Dizia eu, examino a questão, faço análise do tributo de ICMS. Vou tomar liberdade de ler esta parte, porque a composição da Corte mudou, nós temos uma série de colegas que não participaram daquela decisão. Examino a questão, faço uma análise do tributo. A Constituição Federal estabeleceu 2 grupos de alíquotas para o ICMS. Uma para as operações interestaduais, outro para as operações internas. Vejamos as alíquotas para o transporte aéreo. Em relação à prestação interna de transporte aéreo, diz o convênio ICMS 120 de 1996. Os Estados e o Distrito Federal acordaram em dezembro de 96 em adotar para prestação internas a alíquota de 12% no transporte aéreo. E a prestação interestadual. Na mesma data, o Senado fixou a alíquota específica de 4% para o transporte aéreo de passageiros, cargas e mala postal nas prestações interestaduais. Ou seja, havia diferença de 12% nas internas aéreas, que é as mesmas do transporte terrestre, e a interestadual em 4%, que também funciona na mesma linha. Examino as regras gerais do tributo. O ICMS é um imposto não cumulativo. A técnica do crédito e do abatimento é a forma constitucional da não cumulatividade. Ou seja, o imposto incide sobre o todo, mas se abate o que foi recolhido na operação anterior e evita-se assim a cumulatividade. Compensa-se o que for devido na operação ou prestação subsequente com o montante cobrado nas anteriores. A regra da compensação pressupõe a ocorrência de uma operação ou prestação subsequente, senão não teríamos. Quando isso não ocorre, estamos perante o consumidor final, ou seja, no final, quando não ocorre a operação anterior e é única, nós estamos perante um consumidor final. A lei complementar dá tratamento diferenciado ao tema do consumidor final e considera 2 hipóteses. O tema do consumidor final. A primeira diz com a entrada de mercadoria ou a utilização de serviço que se refiram à mercadoria ou serviço pertinente à finalidade do estabelecimento. Neste caso, a lei assegura crédito do imposto anteriormente cobrado em 2 situações, ou seja, a compra por parte da empresa de bens que não vão ser revendidos, que não são insumos para revenda, mas são para a sua finalidade do estabelecimento. Nas operações que tenham como resultado a entrega de mercadoria destinadas ao ativo permanente das empresas, de bem de capital, que é a primeira hipótese, em que a empresa compra máquinas, etc., etc., e, na segunda hipótese, no recebimento de serviços de transporte interestaduais ou de comunicações. Na segunda hipótese, correspondente à entrada de mercadoria ou utilização de serviços alheios à atividade do estabelecimento. Aqui, a lei complementar, neste caso, não permite crédito do imposto anteriormente cobrado. Ou seja, nós temos um tratamento. Tem crédito dos impostos cobrados nas operações anteriores quando há compra de bem de capital, que são a entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado e permanente da empresa, e ainda o recebimento de serviço de transporte interestadual ou de comunicações. Agora, na segunda hipótese, qual seja a hipótese essa que nós acabamos de referir, correspondente à entrada de mercadoria e à utilização de serviços alheios à atividade do estabelecimento. A lei complementar, nesse caso, não permite crédito, ou seja, trata a empresa como consumidora. É o caso, por exemplo, da compra de automóveis para diretoria, etc., etc., bens dessa natureza, que são tratados, a empresa é tratada como consumidor final. E, portanto, não tem crédito. As outras não. Quando é da finalidade do estabelecimento, tem crédito. Examina o tratamento quanto ao tipo de operação. Nas operações internas, incide a alíquota de 12% fixada no convênio.
O destinatário do serviço, em regra, credita-se do valor decorrente da alíquota de 12%, incidente sobre a operação antecedente. Na operação subsequente, abate-se o crédito, falando em serviço. Agora eu estou me direcionando à questão do serviço. Para o caso de operações ou prestações interestaduais, há regras específicas e a alíquota é de 4%. Examino-as. A primeira hipótese é aquela em que o destinatário da mercadoria ou do serviço for contribuinte do imposto e não seja consumidor final. Aplica-se aqui a regra geral do abatimento. Se o consumidor do serviço, o recebedor do serviço, não é um consumidor final, seja uma empresa, incide a alíquota interestadual de 4%. O destinatário credita-se do valor correspondente e compensará na operação ou prestação subsequente. Formulo um caso, um exemplo, no caso do transporte aéreo, que, a meu sentir, tem a mesma similitude com o transporte terrestre. Transporte originário do Estado de São Paulo, com destino para contribuinte localizado no Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, São Paulo, Rio Grande do Sul. A alíquota, neste caso, é 4%. O transportador prestador paulista é debitado do valor correspondente a 4% e o contribuinte gaúcho credita-se do mesmo valor para efeito de abatimento. O imposto nessa operação é recolhido pelo vendedor prestador ao Estado de São Paulo. Nós sabemos que o nosso imposto é na origem, não no destino. Na prestação subsequente interna no Rio Grande do Sul, a alíquota estadual é de 12%. Ou seja, o adquirente gaúcho, negociando internamente serviços, enfim, terá 12% de alíquota. O contribuinte gaúcho, agora prestador interno, pela nova prestação, é debitado em 12% e compensa com seu crédito 4%, que vem da prestação anterior, realizada com o prestador paulista. Isto é óbvio, eu estou tentando só colocar o quadro. Desta forma, o Estado do Rio Grande do Sul terá uma receita correspondente a 8% do valor original do serviço, se não houver agregação do valor. A opção que se fez foi a tributação por etapas. Agora, esta hipótese do destinatário contribuinte não ser consumidor final. Agora, o tratamento é diverso para a segunda hipótese, em que o destinatário for consumidor final. Destinatário da mercadoria ou serviço é consumidor final, ou seja, não há operação ou prestação subsequente no estado de destino, ou seja, o adquirente gaúcho é consumidor final e não tem subsequência. Para esta segunda hipótese, a Constituição Federal figura duas situações distintas, quando o destinatário for consumidor final. A primeira hipótese é se o destinatário consumidor final for contribuinte do imposto. Então, diz lá, a primeira, se o destinatário consumidor final é contribuinte do imposto. Neste caso, a alíquota é a interestadual, é 4%. Aliás, é 12%, é 4%. No caso, 4%. Aqui, a Constituição Federal assegura uma participação na receita do imposto ao Estado de destino. Competirá o Estado de destino, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Ou seja, quando é contribuinte do imposto e é consumidor final, e que significa que, no nosso exemplo, o consumidor, o empresário gaúcho não comparece na situação como consumidor final, mas é contribuinte, a alíquota que incide é 4% para São Paulo e a diferença fica para o Rio Grande do Sul, mesmo que não haja uma partilha do tributo existente. Competirá ao Estado do destino, o Rio Grande, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, que no nosso exemplo aí é 8%. Está na Constituição, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 8º. No caso, a receita do Estado de destino, que é o Rio Grande, no exemplo que nós estamos trabalhando, é 8%. O contribuinte creditar-se-á ou não do valor pago, dependendo ou não de atender às regras específicas da lei complementar, que é o artigo 20, parágrafo 1º. E aí ele pode, então, compensar no conjunto das suas operações. Agora, se o destinatário é consumidor final, mas não contribuinte do imposto, é a segunda situação que tem que ser examinada. Repito, é a do destinatário da mercadoria ou serviço ser consumidor final e não contribuinte do imposto. A regra também é específica. A alíquota que incide é interna, os 12%.
não obstante ser operação ou prestação interestadual. Aqui não há que se falar em crédito exatamente porque o destinatário não é contribuinte do imposto. Ou seja, nessa hipótese, se o gaúcho compra em São Paulo e é consumidor final não contribuinte, ele paga 12%. Ele é tratado como operação interna. Só se ele for contribuinte do imposto é que ele tem essa diferença. 8%, 4% fica para o São Paulo e 8%. Por quê? Porque não tem operação subsequente. É a forma pelo qual equivale, ou pelo menos dá um tratamento tributário ao problema da alocação dos recursos na economia. Agora, as regras específicas da Lei Complementar 87, todas essas foram as regras constitucionais, sobre a prestação de serviços de transporte, da Lei Complementar. Vejamos as definições. Examine primeiro o âmbito de incidência do imposto. Diz a Lei Complementar, incide sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores, definindo o âmbito de incidência. E ainda a serviços prestados no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. E o imposto não incide, diz ainda a lei, sob prestações que destinem ao exterior serviços. É aquela regra de não exportação de tributos. Então, na exportação não incide de serviços e incide imposto nos bens vindos do exterior, inclusive os bens, inclusive os serviços, que tenham se iniciado no exterior e que terminem no país. Que é aquele problema de encomenda de programas de computação, etc. Agora, a definição dos contribuintes do imposto. A definição dos contribuintes do imposto. Qualquer pessoa física, diz a lei complementar, ou jurídica, que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial prestação de serviços de transporte, ainda que as prestações se iniciem no exterior. São toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize prestações de serviços de transporte. Desaparece aquele modelo que só empresas é que deviam o imposto. E segundo, a pessoa que, mesmo sem habitualidade, seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Aqui se cobra ICMS. É para evitar o problema de concorrência. Então, todos os serviços prestados no exterior, seja ou não seja por habitualidade, paga imposto, para evitar a concorrência do sujeito comprar no exterior e não fazer o serviço aqui. Quanto ao local de prestação, outra definição. Para efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, diz a lei, onde tenha início a prestação, que é o chamado local de prestação, onde se encontre o transportador quando em situação irregular, ou B, o do estabelecimento do destinatário do serviço na hipótese de a utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. E aí vem a quarta definição da lei complementar, ocorrência do fato gerador. Primeiro, o início da prestação de serviços de transportes. Segundo, o ato final do transporte iniciado no exterior. Terceiro, a utilização por contribuinte de serviço de transporte cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculado à prestação subsequente. Tudo isso são elencos da lei complementar. A base de cálculo, define a lei, é o preço do serviço. Agora eu passo a verificar a aplicação dessas regras gerais específicas para a prestação de serviços ao transporte. Na época eu examinei em relação ao transporte aéreo. Vejamos a questão do transporte de cargas. Na época falava só no aéreo. O Código Brasileiro da Aeronáutica, no caso específico, disciplina a matéria, no transporte de carga, é emitido o respectivo conhecimento. Do conhecimento de transporte constam, dentre outras, as seguintes indicações, ponto de partida, que tudo é igual ao sistema de transporte de cargas terrestre. Ou seja, você tem o conhecimento de transporte, tem toda a documentação fiscal, etc. Quando o transporte é intermunicipal, de cargas intermunicipal, se o serviço for de transporte, não há dificuldade, a alíquota interna é de 12%. Sabe-se quem deve, porque é tudo à base de empresas. E aplica-se as regras sobre o crédito e o abatimento nas eventuais transportes. No transporte interestadual, de cargas que eu estou falando, quando o transporte de carga for interestadual, a situação é diversa, mas sem maiores problemas.
temos que distinguir aquela coisa. Ou o contribuinte é não consumidor final, você tem que dividir 8% para um, 4% para outro. Se for consumidor final, somente 12%, etc., etc. Ou seja, em relação ao transporte de cargas, nós negamos a ação direta de inconstitucionalidade no caso do transporte aéreo e, a meu sentir, se aplica exatamente a mesma coisa no transporte terrestre, tendo em vista as peculiaridades de operacionalidade dessas cargas, tanto aéreas como terrestres. Agora, examina a hipótese do transporte de passageiros. Nós examinamos o transporte aéreo de passageiros. O CBCA, o Código Brasileiro da Aeronáutica, regulava o contrato de transporte de passageiros. E aqui a regulamentação se dá, no caso do transporte de passageiros, se dá pelos conselhos estaduais de transportes, que autorizam as linhas e que fixam as linhas de os usos de linhas, concessões, autorizações, etc. E em todas elas, quer na aérea, quer no transporte de cargas, no transporte normal, é obrigado a entregar o bilhete individual ou coletivo de passagem ao indivíduo. Ou seja, você adquire o bilhete. O bilhete aéreo sai no nome do personagem. O bilhete de transportes também, o mesmo fenômeno se dá no transporte terrestre. O bilhete é sempre emitido no nome da pessoa transportada, que há uma fiscalização em relação ao trânsito dessa situação. É ela, evidentemente, uma pessoa física. A pessoa transportada, quer na viagem aérea, quer no transporte terrestre. Pessoa jurídica, ao que tudo indica, salvo se o doutor Brito encontrar alguma figura de linguagem, ela não é transportável. Mesmo quando o bilhete é adquirido por uma pessoa jurídica, ele será sempre emitido em nome de uma pessoa física ou passageiro. Eu não há possibilidade de emissão. Fique tranquilo, concordo com a perplexidade de Vossa Excelência. Agora eu vou examinar, tendo em vista essa configuração do transporte, eu examinava, no caso do aéreo, a seguinte situação. E aqui, diria eu, está o primeiro problema. A regra nuclear do ICMS é a não cumulatividade. No caso, o bilhete é emitido em nome do passageiro. Pergunto, como a pessoa jurídica adquirente do bilhete para o passageiro poderá se creditar do valor do imposto para abatimento futuro, se toda a ligação se faz dessa natureza? Eu me lembro que em alguns casos nós tivemos, por exemplo, em alguns, não aqui no Supremo, mas em alguns tribunais, havia aquele desdobramento de passagens, em que você tinha uma passagem, no caso da Câmara de Deputados, havia uma passagem concedida pela Câmara, mas na Câmara de Deputados essa passagem era desdobrada em nome de terceiros e tinha problemas depois de justificação das custas, porque estava no nome de terceiros. No caso específico, não. E aqui eu pergunto, como é que uma pessoa jurídica vai se creditar do valor correspondente ao tributo para uma pessoa física que ele adquiriu a passagem? Não há resposta nenhuma na lei, que o sistema não prevê essa natureza. A segunda inconsistência. Eu examino uma segunda inconsistência do problema. A Constituição Federal dispõe que, nas prestações que destinem serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto, e a alíquota interna quando o destinatário for contribuinte dele, não for contribuinte. Eu pergunto, no transporte de passageiros, quem é esse personagem constitucional destinatário do serviço? Denominado de consumidor final localizado em outro Estado, cuja qualificação, contribuinte ou não, define a alíquota incidente. Quem é esse personagem? O destinatário do serviço no transporte de passageiros. Digo eu, o passageiro, pessoa física, é o único personagem que integra o contrato de transportes, o bilhete de passagem. Será ele, este passageiro, o consumidor final localizado em outro Estado, na hipótese do transporte interestadual? Parece-me que não. O passageiro não tem localização, tem domicílio ou residência. Quem tem localização é o estabelecimento de empresa. E a Constituição diz claramente, a alíquota estadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto, diz
serviço a consumidor localizado em outro estado. Quem se localiza é a empresa, não pessoa física. O passageiro não tem localização, tem domicílio ou residência. Quem tem localização é o estabelecimento da empresa. Se for assim, fica inconsistente para o caso a regra constitucional. Observe-se. Vamos agora pegar a regra constitucional e vamos colocar dentro do fato do transporte. Eu dizia na época, João, e eu chamei João sem nome, é o passageiro em nome do qual foi emitido o bilhete. Eu pergunto, o transporte de João é um serviço destinado a consumidor final localizado em outro estado? Ora, só poderia ser um serviço destinado a consumidor final localizado em outro estado se o transporte fosse do cadáver de João. Aí eu concordo. Se o transporte for do cadáver de João, não tem dificuldade, porque é tratado como mercadoria. Aí nós teríamos um problema. Agora, neste caso, não há bilhete em nome de cadáver. O cadáver não é passageiro, é carga. Examino por outro lado. Admitamos só para argumentação que o passageiro seja o destinatário do serviço, o João. Nessa hipótese, como se saber se é um contribuinte do imposto para a adoção da alíquota estadual de 4%? Ou como se saber se não é contribuinte do imposto para a adoção da alíquota interna de 12%? O bilhete tem nome, e é só. Nada, absolutamente nada, que identifique a relação do passageiro com o fisco. Qual a consequência dessa constatação real? Tal passageiro só poderá ser considerado não contribuinte? Pergunto eu. Se assim for, não haverá possibilidade alguma da incidência da alíquota de 4%, fixada pelo Senado para o transporte interestadual de passageiros, porque ele será sempre tratado como consumidor final. A alíquota será interna de 12%. E mais, o estado onde for adquirido o bilhete, e é comum você fazer o que nós já chamaríamos, na minha Santa Maria do Boca do Monte, baldeação. O contribuinte de direito não é o passageiro. Mas exatamente por isso que eu estou mostrando que não há como se cobrar o tributo nesse tipo de operação. Observem bem, o estado onde for adquirido o bilhete, que é adquirido em nome do passageiro, e onde se iniciar o transporte, ficará com todo o valor do tributo, mesmo que haja conexões. É o grande problema que existe hoje, com o fato dos bilhetes serem vendidos hoje, principalmente no transporte aéreo, serem vendidos normalmente através dos escritórios paulistas, em que o sujeito compra uma passagem e fica com toda ela completa, você vai recolher aonde? Vai ser o imposto, o ICMS é cobrado 12% em favor do estado que se emitiu o bilhete, porque você não tem como estabelecer as regras do destinatário. Presidente, os estados não estão inconformados com a regência da matéria? Não, eles querem cobrar de qualquer forma, porque eles ficam com 12%. Esse é o ponto fundamental. Em vez de ser 4, pega 12. Claro, pega 12. E aí vai começar a estabelecer o quê? E aí é o que... O que não estou vendo aí é pode haver excesso de tributação, mas onde está a inconstitucionalidade? Me parece que essa é a questão. Vamos chegar lá. O senhor não fique tão inquieto. Não estou. Não fique tão inquieto. Eu só gostaria já desde logo de... A alíquota será sempre interna de 12%. E mais, o estado onde for adquirido o bilhete, volto a repetir, e onde se iniciar o transporte, ficará com todo o valor do tributo, mesmo que haja conexões. Eu pediria ao ministro Gilmar que ouvisse. Eu agradeço a Vossa Excelência. A estrutura e as regras da lei complementar, ouvirei o contrário, mas não, se Vossa Excelência quer conversar com o ministro Marco Aurélio, eu aguardaria. Não, presidente, perdoe-me, Vossa Excelência, nós não estamos conversando. Perdão, então. Estamos atentos ao seu voto. Da parte do ministro Gilmar, não é bem o caso. O estado onde for adquirido o bilhete e onde se iniciar o transporte ficará com todo o valor do tributo, mesmo que haja conexões. A estrutura e as regras da Lei 87, de 1980, a Lei Complementar 87, para a hipótese, não viabilizam a aplicação do artigo 152. Ou seja, eu estou sustentando de que o modelo instituído na Lei Complementar não viabiliza a possibilidade da aplicação da alíquota interestadual de 4%, tendo em vista a operacionalidade no sistema de bilhetes, que foi o que o tribunal reconheceu na questão das viagens aéreas na ação direta 1.600. A terceira inconsistência, e eu inicio uma outra inconsistência entre o modelo operacional e as regras da lei. De um lado, a lei define a ocorrência do fato gerador como sendo o início da prestação de serviços de transporte. De outro lado, define como contribuinte a pessoa que realize a prestação de serviço de transporte, que é a empresa.
A conclusão é: a alíquota será sempre a interna e o imposto competirá ao estado do embarque onde se iniciou o transporte, o que representa uma oneração do próprio texto. E a quarta inconsistência: a lei define, para efeitos da cobrança do imposto e fixação do estabelecimento responsável, como local da prestação ou do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese de utilização por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. Como se saber, com o bilhete de passagem, qual o estabelecimento destinatário do serviço? Que não pode ser o passageiro, porque ele não é estabelecimento. Isto não se aplica ao transporte de cargas. De carga, sim. Como se saber, com o bilhete, que a prestação iniciada em outro Estado não está vinculada à prestação subsequente? É possível isto nos serviços de informática, que as empresas participam, mas não no princípio de transporte. Principalmente considerando que hoje as operações de informática não se dão por meios físicos, mas se dão por meios de transmissão eletrônica, ou seja, por meios virtuais de download, de baixa de sistema. Daí por que aquela jurisprudência que nós temos sobre o software de prateleira fica instabilizada com esse sistema de baixa. E enuncio ainda, eu não encontrei resposta na lei para esta inconsistência. Como é que se faria para isso? Quem é o destinatário desse serviço, para efeito ser o responsável do tributo? E como isso se faria em relação às alíquotas? E enuncio uma quinta inconsistência. Lembro que o tributo é devido ainda que as prestações se iniciem no exterior. A lei considera ocorrido o fato gerador do imposto no momento do ato final do transporte iniciado no exterior. Assim, o fato gerador dá-se quando a chegada ou desembarque do passageiro no Brasil. E eu estou lembrando, principalmente nessa época do ano, o grande afluxo de transporte dos países do Prata para as praias brasileiras, através de transporte de passageiros. Assim, digo eu, o fato gerador dá-se quando a chegada do desembarque do passageiro no Brasil. Se o transporte é efetuado por empresa estrangeira, não é devido ao imposto, inclusive no transporte terrestre, tendo em vista as convenções do Mercosul. Tem isenção, mesmo porque era impossível. Se o transporte foi efetuado por empresa brasileira, é devido ao imposto, por essa fórmula, mas não a estrangeira. Figura uma hipótese. O bilhete é adquirido, no caso específico, eu falava sobre a situação do transporte aéreo, e lembrei a seguinte hipótese. O bilhete é adquirido com o balcão da Lufthansa em Frankfurt, com conexões a seguintes trajetos de empresa. Lufthansa, de Frankfurt a Paris, o ministro Joaquim Barbosa conhece esse ritmo. Air France, de Paris a Lisboa. Varig, de Lisboa a São Paulo, com conexão e troca de aeronave no Rio de Janeiro para chegar, finalmente, a Brasília. Qual é o ato final nesse caso? O Rio de Janeiro ou São Paulo? A questão é relevante. Da resposta decorrer lá o recolhimento do tributo para o Tesouro, de São Paulo ao Rio de Janeiro, o mesmo se passa com o transporte terrestre, considerando a saída de Buenos Aires. Buenos Aires, Porto Alegre, São Paulo, Rio, São Paulo, Brasília, Brasília, Sabará. Como é que faz? Internacional, né? Até o fim. A base de cálculo é o preço do serviço. O contribuinte é a transportadora. O preço do serviço para uma viagem que se iniciou em Frankfurt é o preço cobrado lá, até o Rio de Janeiro ou São Paulo. A empresa brasileira que praticou o ato final terá que recolher o imposto ou o valor total do bilhete, que é o que acontece, porque não há desdobramento. E o valor foi recolhido em Frankfurt e resolvido pelo sistema da IALTA, sediado nos Estados Unidos, no caso específico do transporte aéreo. Essas deficiências, porque o fato é o seguinte, o que se teve, na verdade, quando se discutiu esse problema, é que quando se votou a Lei Complementar 87, era o transporte de cargas e cargas terrestres. Depois houve uma introdução daquele por qualquer via no Congresso Nacional, sem se preocupar
de mexer na consistência do sistema para ajustá-la às novas hipóteses que o Congresso Nacional pretendia para a extensão das regras do ICM. Note-se que as deficiências apontadas na Lei Complementar 87 se referem, em realidade, aos serviços de transporte interestadual e intermunicipal considerados em sentido lato, ou seja, não só terrestres, como aéreos. Também no transporte terrestre de passageiros, não é possível a identificação, e aqui que está o ponto, dos elementos fundamentais e necessários para a instituição do imposto dentro da moldura constitucional. Da mesma forma, pela preceituação infraconstitucional, não há como realizar a regra da não cumulatividade, e muito menos o princípio do equilíbrio federativo, por meio da regra constitucional que fixa a partição da receita do ICM entre os Estados. É absolutamente inviável essa partição, é inviável a presunção da não cumulatividade, porque não tem nenhuma hipótese de compensação. Não tem nenhuma hipótese. Porque todos viajam, são pessoas físicas, e os bilhetes são tirados em nome das pessoas físicas e não das jurídicas, que é a forma de instrumentalização. Não há como o Estado do destino do serviço participar da tributação desse serviço. Como a pessoa jurídica que adquiriu o bilhete de transporte poderá se acreditar do valor do imposto com abatimento futuro. Quem é o destinatário do serviço? Quem é o consumidor final localizado em outro Estado? Como saber se o destinatário do serviço é contribuinte do imposto ou se é consumidor final, para efeito de ser 4% ou 12% dividido entre origem e destino? O que seria o início da prestação de serviço de transportes? Da Lei Complementar 87, artigo 12, inciso 5º. Como se fazer a partição da receita tributária entre Estados se, da forma como está previsto na legislação infraconstitucional, apenas se permite a cobrança pelo Estado de origem ou o Estado onde se compra o bilhete de passagem? Porque pode ocorrer essa hipótese, comprar um bilhete de passagem em Brasília, mas destinando, pura e simplesmente, circulando São Paulo e Rio Grande do Sul. Como é que faz? Não, isso não se dá com transporte. Isso não se dá com transporte de cargas, se dá com transporte passageiro, porque eu posso adquirir passagem em Brasília e em todo o país, para todos os lugares, inclusive internacionais. O que é, ou quem é passageiro na relação jurídica tributária do ICM, na circunstância do transporte terrestre? Como se proceder em prestação de serviço de transporte prestado por empresa estrangeira? Como é que vão fazer? As empresas estrangeiras com início no exterior, a empresa brasileira paga sobre toda a operação? Se inicia no exterior? Pela lei, o objeto, o fato gerador, é o transporte interestadual e intermunicipal. Não, internacional a lei não cogita... Não, eu estou com um texto, pelo menos o texto impugnado, versa apenas, né, esse transporte. Esse é o problema, porque o transporte é tanto internacional como no exterior. No outro caso, e a inspiração para o ajuizamento desta DIN foi justamente o pronunciamento do tribunal na DIN 1600. Exatamente. Esteve em jogo, realmente, o transporte internacional. Exatamente. Aqui não. Aqui é outra questão. Aqui o objeto... Mas exatamente. Aqui não é só internacional, aqui era interno. Não se cogita. Não, presidente, eu estou pelo menos com um texto. Eu posso ler o artigo a conclusão, ministro, eu posso ler a conclusão da DIN 1600? Não, eu gostaria que Vossa Excelência definisse o objeto da DIN, porque Vossa Excelência colocou em dúvida o que eu asseverei quanto ao objeto da DIN. Ministro, o objeto da DIN é a cobrança de tributos sobre transporte de passageiros terrestres. Ponto. Não. Há especificidade. Não, é geral. Interestadual e intermunicipal, não internacional. Interestadual e intermunicipal e interno. Interno. Então, vejam bem o seguinte, nós declaramos, e isto foi objeto da DIN. Não cabe aqui discutir a incidência considerado o transporte ministro, estou mostrando exemplos para mostrar, estou mostrando exemplos. Se não se fizer no território brasileiro, não haverá incidência. Ministro Marco Aurélio, eu quero lembrar de que na hipótese de um transporte interno que iniciou no exterior, num transporte interno que iniciado no exterior, a cobrança da tarifa é feita no exterior. A pergunta é, quando se toma o transporte de São Paulo para o Rio de Janeiro, transporte, nessa no hipótese, exterior, no país irmão, nós teremos o ICMS. Não tem absolutamente nada. Estou discutindo a problemática brasileira.
Isso é exatamente o que eu estou mostrando. A problemática brasileira, porque a cobrança do imposto aqui dentro, ministro. A pergunta também fundamental é que essas inconveniências, que já foram reconhecidas claramente pela maioria do tribunal, quando discutimos a Lei 1.600, aliás, a DIN 1.600, decorrem de omissões na modelagem da lei complementar. Tal qual a lei complementar foi desenhada, ela não tem ajustamentos para realizar os princípios constitucionais no transporte terrestre e no transporte aéreo de passageiros, não de cargas. Por omissão, então? Chego lá. Não, absolutamente. Não há como compatibilizar a única prática possível prevista na lei complementar com os pressupostos exigidos na Constituição. Não há como se cumprir o requisito do princípio da não cumulatividade, não há como se garantir o equilíbrio entre os estados e municípios, já que não há como realizar partição de receita tributária a partir da cobrança do ICM em serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros.